Olá, bem-vindo à nossa aula de introdução às matrizes. Bom, então nós vamos começar a falar de matrizes, mas antes disso, o que é uma matriz? Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma tabela, onde são descritas as quantidades de lanches, vendidas por dia da semana. E aqui a gente tem 3 tipos de lanche: hot dog, x-egg, x-tudo, nos dias de segunda a sábado, Então, veja, eu tenho 3 lanches e 6 dias da semana, Tá faltando domingo aqui. Esses valores, que tem uma representação na tabela, eles seguem um formato retangular que a gente poderia representar da seguinte maneira. Isso aqui é uma matriz, tá? Uma matriz é uma tabela de valores, organizados de modo retangular, onde nós temos a organização de linhas, de colunas. Então, por exemplo, cada elemento da minha matriz tem um endereço. O 18 está no endereço linha 2, coluna 4. Ou I igual a 2, J igual a 4. A gente sempre utiliza por convenção I para linha, J para coluna. A definição formal de matriz é a seguinte: é um agrupamento retangular de números, e os números nesse agrupamento são as entradas de matriz. Muito simples, muito trivial. São matrizes aqui, por exemplo, essa matriz aqui que tem 3 linhas e 3 colunas, tem π, tem 1/3, veja que são valores reais. Aqui a gente já tem uma matriz com 5 linhas e uma única coluna. Já essa aqui tem uma única linha e 3 colunas. E aqui eu tenho uma matriz de uma linha e de uma coluna. É possível ter uma matriz dessa maneira, tá? Bom, toda matriz, então, conforme eu disse, ela tem um nome, ela tem elementos, ela tem um tamanho, ou, melhor dizendo, uma dimensão. Nós usamos para o nome da matriz sempre uma letra maiúscula. Para as entradas da matriz, nós genericamente, quando a gente está trabalhando com letra, nós trabalhamos sempre com uma letra minúscula. Tá? E cada elemento da matriz tem um índice. Esse índice indica o endereço do elemento, ou seja, a linha e a coluna. O que aparece primeiro é a linha e o que aparece em seguida é a coluna. Ou seja, o A42 ele está na 4ª linha e 2ª coluna. Nós podemos usar colchete ou parênteses. Tem autores que trazem parênteses, outros trazem colchete. É indiferente, isso aí não muda. O que muda é quando a gente vai trabalhar com determinante. As barras indicam que você vai realizar sobre a matriz uma operação de determinantes. Mas esse é um assunto para outra aula, tá? Por hora, o que nós precisamos saber é que para representar a matriz, nós podemos usar colchetes ou parênteses. Essa aqui é uma matriz que, por exemplo, tem dimensão, aqui está errado, pessoal, tem dimensão 4×3, tá? 4 linhas e 3 colunas. Perdoem-me aqui pelo erro do slide. Generalizando, nós, então, temos uma matriz com M linhas e N colunas. Então, essa é a representação genérica de matriz. Outras notações de matriz, que podem ser encontradas, são essas aqui. A gente tem aqui o colchetezinho. AIJ significa que eu não tenho uma definição de quantas linhas e de quantas colunas, de qual elemento lá dentro. E de fora, M por N, aí eu vou indicar a dimensão da minha matriz. Então, se eu disser que é uma matriz, por exemplo, de 2×3, ela vai ter A11,
A21, A12, A22, né? A13 e A23, e assim por diante. Ou simplesmente pode aparecer assim, o colchete e o elemento A e J, para dizer que tem uma matriz ali que, né, você vai saber do tamanho dela a partir de alguma outra informação complementar. Para os elementos, nós podemos ter entre parênteses, olha a diferença, que eu já não estou usando colchete, entre parênteses, o nome da matriz e a linha coluna onde eu vou ter um elemento, ou simplesmente A minúsculo e J para representar um elemento qualquer dessa matriz. Outra situação é quando eu tenho matrizes de uma única coluna ou de uma única linha, que eu posso chamar de vetor, tá? São vetores. E ao invés de utilizar aqui, por exemplo, B11, B21, BM1, posso resumir essa representação simplesmente por B1, B2, BM, assim como aqui, né, A1, A2 e AN, né, para representar qualquer elemento do vetor. Aí, no caso de vetor, nós vamos usar uma letra minúscula para dar nome e em negrito. Tá? Bom, existem matrizes linha, matrizes coluna, matrizes com retangulares com número de linhas diferente do número de colunas, e tem matrizes quadradas, que são matrizes que têm linhas e colunas em mesma quantidade. Em matrizes quadradas, né, a gente tem duas colunas ou diagonais, duas diagonais que se destacam, que são diagonal principal, formada por todos os elementos em que o índice da linha é exatamente igual ao índice da coluna, e a diagonal secundária, onde cada elemento, né, tomando-se o número da linha e da coluna em que ele se encontra, fazendo adição desse número da linha com o número da coluna, resulta na dimensão da minha matriz mais 1, né? Uma vez que ela tem n linhas e n colunas. Então, meu n mais 1. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma matriz quadrada, né? E os elementos da diagonal principal são o A11, o A22, o A33 e o A44, né? Então, 2, 8, 3 e menos 2. Já os elementos da diagonal secundária são o A41, o A32, o A23 e o A14, ou seja, 7, 1, 2 e 4. Veja que A4, 1, se eu somar linha com coluna, 4 mais 1, 5. A dimensão da matriz é 4, o n dela é 4, né? Ela tem 4 linhas e 4 colunas, então n mais 1, 4 mais 1, 5, bateu. O A32, 3 mais 2, 5, é a mesma coisa que 4 mais 1, meu n mais 1, e assim por diante, né? A gente tem essa definição para elementos diagonal principal e secundária, mas é muito tranquilo de você conseguir visualizar o que é diagonal principal, o que é diagonal secundária em uma matriz. Tenha atenção a esse conceito, porque lá em determinantes nós vamos precisar saber muito bem o que é uma diagonal principal, o que é uma diagonal secundária. Então, nós encerramos essa primeira aula do estudo de matrizes. Espero que você tenha gostado. Nós retomamos nas próximas aulas falando de operações de matriz. Até breve!